Bom dia, meus amigos. Estamos aqui gravando mais uma aula para vocês. Um vídeo atinente à nossa unidade 1 da disciplina Formação Econômico-Socioeconômica Geral, certo, meus amigos? Nós hoje vamos iniciar o capítulo 5, o camponês rompe as amarras, né? Aqui do livro do Léo Huberman. No capítulo anterior, nós nos referíamos o surgimento de novas ideias, né? De como aí começou a ter as adaptações às novas imposições das forças econômicas. Por exemplo, né? Aí o aceite, né? A tolerância com capital rentista, capital que rende juros, capital bancário, que é essencial para a estruturação do sistema capitalista, né? Por quê? Né? Porque os bancos representam os bancos, né? De uma forma geral, o sistema bancário, os meios de pagamento, né, pessoal? A pessoa não vai precisar sair com uma montanha de dinheiro carregada, né, numa sacola de uma cidade para outra. Vai existir aí, começa a existir as letras de câmbio, começa a existir os descontos, os redescontos, né? Começa a existir a instituição de transações financeiras, de empréstimos, não é isso? Pois muito bem, pessoal, isso aí é o quê? O amadurecimento de um modo de produção que está brotando, que é o modo de produção do capital, né? Nós então estamos falando dessa grande transição, ainda estamos na Idade Média, né? Então no capítulo 5, o nosso autor vai se referir às mudanças migratórias. O camponês rompe as amarras, ou seja, o camponês começa a sair, né, de uma forma mais intensa dos feudos e se encaminha para as cidades, para diversas atividades, né? Como a gente já falou em outros vídeos, inclusive aqueles que existiam algum ofício, né, lá no âmbito dos feudos, né, ferreiros, né, padeiros, começa a ir para a cidade porque lá vai ter mais oportunidade e em condições bem melhores, né, pessoal? Condições bem melhores. Agora desfrutando de uma certa liberdade que não era possível nas condições pregressas. Pois muito bem, com a expansão das cidades, há necessidade de produção crescente de suprimentos agrícolas. Evidentemente, né, pessoal? Houve um autor que já falava, o desenvolvimento do capitalismo se dá de forma desigual, campo e cidade, mas tem que ser combinado. Por que tem que ser combinado, né? Porque lá nas cidades não pode faltar o quê? O alimento, né? E quem é que fornece o alimento? O campo. Então tem que ser uma forma combinada. Esse desenvolvimento foi então combinado, né? Por isso a necessidade, sempre quando há desenvolvimento capitalista, de uma reforma agrária. Foi o que aconteceu aqui no sistema feudal, como a gente vai ver, né? Com a expansão das cidades, há essa necessidade cada vez mais de suprimento de alimentos, né? E duas formas de aumentar a produção. Uma, inserção de novos métodos de cultivo ou novas terras. As duas modalidades vão ser utilizadas, né, no modo de produção feudal. Tanto vai haver aqui o incremento, né, nos novos métodos de agricultura, como vai haver aí a expansão agrícola, né? Novas terras vão ser cultivadas. Nós estamos falando da Europa aqui do século XII, século XIII, então ainda havia um vasto campo a ser explorado do ponto de vista agrícola. E essa expansão da fronteira agrícola foi, evidentemente, aí, buscada ao longo dos séculos. No século XII, o camponês aventureiro lança-se para a ocupação das terras virgens. Como a gente falou, né? Era possível que isso acontecesse. Aqui no final da página 43, a gente já vai ter uma descrição sucinta do que a gente está falando. Veja só, né, pessoal? Atraídos pela isca da liberdade e da prosperidade, milhares de pioneiros vieram preparar caminho para o trabalho do arado e da enxada, queimando a vegetação rasteira e parasitária, abrindo florestas com o machado e levando as raízes com picareta. Dessa forma, a Europa teve sua marcha para o oeste, 5 séculos antes da marcha americana, quando os pioneiros dos Estados Unidos quebraram seus machados nas árvores do oeste norte-americano entre o século XVII e o século XIX. Os sons que ouviam eram ecos dos sons provocados pelos seus ancestrais da Europa, 500 anos antes, em circunstâncias semelhantes. Tal como os pioneiros americanos transformaram o deserto numa região de fazenda, os pioneiros europeus esgotaram os pântanos,
construíram diques contra a invasão da terra pelo mar, limparam as florestas e transformaram as terras assim recuperadas em campos de cereais florescentes. Ok, pessoal? Foi isso que aconteceu aqui nesse período. Nós estamos falando do século XII, século XIII, né? A expansão agrícola, certo, pessoal? Vantagens do arrendamento da terra. Seria bom para nós e os nossos sucessores, segundo o bispo de Hamburgo. Isso aqui é outra característica do modo de produção feudal, pessoal. O camponês irrompe o sistema feudal, repudia a repressão do senhor feudal e parte em busca de terra virgem. Recorre aos sacerdotes o direito de cultivar em campos ainda não explorados, né? Aqui na página 54, desculpa, pessoal, página 44, 3 a 6, vai ter aí um recorte aí um fragmento do bispo de Hamburgo, né? Fez-se um acordo pelo qual eles nos pagarão anualmente um dinar para cada geira de terra. Também lhes concedemos o uso dos cursos de água que correm nessa terra. Concordam em pagar o dízimo de acordo com o nosso decreto. Ou seja, cada 11º feixe cereal, cada 10ª ovelha, cada 10º porco, cada 10º cabrito, cada 10º ganso e 1/10 de seu mel e linho. Prometeram obedecer-me em todas as questões eclesiásticas. Concordam em pagar todo ano 2 marcos para 100 gêneros pelo privilégio de manter tribunais próprios para a solução de todas as suas questões sobre assuntos seculares, né, que não tem respeito à igreja. Essa aqui já era uma concessão, né, que foi feita aqui, pessoal, no século XII ainda, né, 1106, né, ano 1106. Para vocês verem como já está mudando a fisionomia, né, da estrutura social do regime feudal. Já está se concedendo para que haja arrendamentos. Como é que isso funcionava, né? Inclusive isso aí foi depois incentivado pelos próprios senhores feudais. O senhor feudal não queria mais, em um determinado momento histórico desta transição, receber o pagamento em forma de trabalho, né? O trabalho do servo, como nós vimos lá no primeiro capítulo, né? Agora ele vai fazer um acordo tácito, né, com o servo nos seguintes termos, vai dizer, olha, você não precisa mais trabalhar para mim, eu quero que você pague em dinheiro o aluguel da terra que você está ocupando no meu feudo, na minha fazenda, né? Aí o servo, evidentemente que não estava acostumado a esse tipo de relação comercial, aí vai perguntar, né, mas como é que eu vou conseguir dinheiro? Ele vai dizer, não tem aquelas cidades, você pega, planta o necessário para a sua família, o excedente você vai e vende lá na cidade que eles estão comprando, porque lá eles não produzem. Com esse dinheiro arrecadado, você paga o aluguel da sua terra para mim e pode ficar com o excedente para vocês. Percebam, está mudando as relações sociais de produção. Nós não estamos falando mais no servo, como nós se referimos aqui no capítulo 1, né? Agora, o servo está sendo transformado no arrendatário. Isso aí vai ser um golpe fatal para o regime feudal, né? Vejam que as relações aí que são dominadas pelo dinheiro, pela transação econômica, elas vão se estabelecendo de forma dominante, né, pessoal? Pois muito bem, falamos aqui das vantagens, o próprio bispo disse, seria bom para nós e para os nossos sucessores, as vantagens desse arrendamento nos termos que a gente leu para vocês, né? Diferença do arrendatário camponês em relação ao servo. Não se subordine nas condições pregressas ao senhor feudal. Há uma metamorfose da dominação pessoal inerente ao modo de produção feudal para agora relações sociais mais impessoais, típica do capitalismo. Todavia, teria de pagar uma quantia para o cultivo da terra. Nós vamos ver lá adiante que depois vai haver um fato que vai mudar esse cenário. Mas nesse recorte temporal, o importante é saber disso, que o servo ele vai ser agora convertido em arrendatário. O mercado crescera tanto que qualquer colheita superior às necessidades do camponês e do senhor poderia ser vendida. Em troca, o camponês recebia dinheiro. A difusão do mercado em expansão transforma a configuração agrícola, eclode a esfera para operar troca do excedente
em grande escala, coisa que não havia lá no antigo regime feudal, né, no início, né, em que os feudos eram autarquias. Agora já está a propensão para o excedente, para cultivar para além, né, das necessidades, com as vantagens aí do comércio. No caso aqui, na última página 45, nos parágrafos, nós vamos ter aqui uma descrição. Ó. Prosperava a cidade, próxima era um lugar maravilhoso, onde servos como ele tinham ocasionalmente perambulado e gostado. Nesse mundo em transformação, havia uma oportunidade real para gente como ele. Se trabalhasse mais, fizesse colheitas superiores às suas necessidades, poderia reunir algum dinheiro com o qual talvez lhe fosse possível pagar em dinheiro os serviços que devia ao Senhor. Se o Senhor não aliviasse o peso que recaía, que devia ao Senhor, né? Se o Senhor não aliviasse o peso que recaía sobre seus ombros, poderia então ir para a cidade ou para uma região não cultivada, onde servos como ele abriram florestas e receberiam em pagamento terras isentas de impostos e de taxas, né? Então, tinha duas aí alternativas para o servo, né? De alguma forma, livrar-se do jugo do senhor feudal. Uma delas era através do pagamento, outra era fugindo mesmo, né? Para abrir aí novas terras, né? Cultivar novas terras e agora sem a necessidade da imposição de impostos, né? Muito bem, meus amigos. A dominação do dinheiro também coloniza o senhor feudal, que crescentemente converte o servo em arrendatário. A conversão dos servos em trabalhadores arrendatários, que são mais produtivos, né? Por quê, né? Porque agora o servo vai querer arrancar tudo que puder da terra dele. Quanto maior a produção, mais isso aí pode ser convertido em quê? Em dinheiro, que ele vai pagar uma taxa fixa ao senhor feudal, né? Pelo aluguel da casa, da terra, e o restante ele vai ficar para si na forma de acumulação monetária, o que vai lhe render o quê? Mais mercadorias e um padrão de vida ainda melhor, né? E com a possibilidade, inclusive, de reunir a quantia necessária para se livrar completamente aí da dominação do senhor feudal. Também havia a possibilidade da aquisição da liberdade individual pelo servo, mediante pagamento ao senhor feudal, como a gente falou, né? Era melhor deixar de lado o trabalho tradicional e alugar o que lhe fosse necessário mediante pagamento de salários, né? Como a gente já falou, o próprio senhor feudal também já estava subsumido ao imperativo do dinheiro. Em que termos? Que ele ia dizer, não, o servo, né? Eu não quero mais os seus trabalhos. A forma de pagamento agora vai ser monetária, né? Você vai me pagar o aluguel da sua terra, né? Você vende lá a sua colheita, né? A sua produção agrícola e me paga uma taxa fixa, né? Então essa dominação do dinheiro, ela vai colonizar também o seu feudal, que também queria dinheiro, para ter acesso ao quê? Às novas mercadorias, né? Que vinham lá do Oriente, não é isso, pessoal? Então aí também melhorar o seu padrão de vida. Também havia essa possibilidade de reunir a quantia necessária para alçar a liberdade absoluta, né, do senhor feudal. Tem lá na página 46, depois vocês podem ver lá, né? Evidentemente que tais transformações foram acompanhadas de resistência e absorção. A instituição que representou maior expoente de resistência foi a Igreja Católica. É evidente, né, pessoal? Por quê? Porque a Igreja Católica era a maior beneficiada com o regime feudal. Ela tanto dominava do ponto de vista ideológico, como dominava do ponto de vista o quê? Econômico. Era o senhor feudal, entre aspas, mais poderoso em termos econômicos era a Igreja Católica. Evidentemente que essas metamorfoses, essas transformações na estrutura econômica do modo de produção feudal não interessava a quem estava sendo o quê? Beneficiado, né? Na página 47, pessoal, aí vai ter uma descrição. O porquê dessa aí imposição da Igreja Católica. Ele vai dizer, olha só, né? Segundo parágrafo. Era de esperar que a Igreja liderasse o movimento de libertação do servo. Mas, pelo contrário, o principal adversário da emancipação, tanto na cidade como no campo, não foi a nobreza, e sim a Igreja. Numa época em que a maioria dos senhores havia compreendido que era melhor para seus próprios interesses
dar liberdade ao servo e contratar trabalhadores livres com remuneração diária, a igreja ainda se manifestava contra a emancipação. Os estudos de Cluníaca, uma ordem religiosa, são exemplos da profundidade dessa atitude. Excomunguemos os que, tendo o controle de servos ou não libertos, homens ou mulheres de condição servil, pertencentes ao mosteiro da nossa ordem, concedam, né, a essas pessoas cartas e privilégios de liberdade. Percebam, não? A igreja aí se tornando-se, né, um obstáculo, né, para essas mudanças, essas transformações na base socioeconômica do feudalismo. A igreja registrou maior rigor em relação aos seus servos sob seu domínio, se comparada aos outros senhores, em face das iminentes metamorfoses das condições sociais de produção que estavam aí, né, pessoal, se encaminhando, estava amadurecendo uma nova estrutura econômica e social, né, que seria o capitalismo, que vai brotar depois de alguns séculos. A gente está falando ainda aqui século XII, XIII, XIV, né, com as grandes navegações, aí sim, né, aí de fato vai irromper de vez, né, esses últimos laços com o regime do modo de produção feudal. Pessoal, para não ficar muito extenso, a gente dá uma interrupção nesse capítulo e a gente volta a gravar aí o complemento dele, né, porque vai ter uma segunda parte que vai ser muito importante a gente falar dos efeitos aí do que foi, né, a própria peste negra na Europa, tá, pessoal? Aí a gente volta com vocês direitinho, né, com maior calma. Um abraço, fique com Deus, felicidades a vocês.